Eu estava comendo do lixo, até que Deus enviou alguém que mudou minha vida. Personagem: Samuel Ribeiro. Lua Nova capítulo 1. A queda lenta que ele não percebeu. Samuel Ribeiro nunca imaginou que um dia sua vida se tornaria irreconhecível. Ele sempre foi um homem comum, mas trabalhador. Cresceu em um bairro simples, cheio de gente batalhadora, onde aprendeu desde cedo que nada vem fácil. Seu pai sempre dizia: filho, não importa o tamanho da luta. O importante é nunca abaixar a cabeça. Samuel levava essa frase no coração. Durante anos, ele viveu uma vida normal. Acordava cedo, trabalhava numa pequena empresa de manutenção elétrica, voltava para casa, jantava, conversava com a esposa, assistia TV, vida simples, mas feliz. Mas a vida não avisa quando vai desmoronar. Tudo começou quando seu pai adoeceu. Uma doença rápida, cruel, que levou o homem mais forte que Samuel conhecia. A morte do pai foi como tirar o chão debaixo dos pés dele. Em pouco tempo, a tristeza virou peso, o peso virou cansaço, o cansaço virou desânimo, e o desânimo virou depressão, silenciosa, profunda. No trabalho, o desempenho caiu. O chefe chamou atenção 2 vezes. Até que, um dia, Samuel ouviu: infelizmente, vou ter que te desligar. Não é pessoal. A empresa está em corte. Foi como levar uma facada. Quando contou para a esposa, ela ficou em silêncio. Mas, com o tempo, aquele silêncio virou impaciência, depois irritação, depois frieza. Até que, numa noite, ela arrumou uma mala e disse: Samuel, eu não posso mais viver assim. Eu vou embora. E foi. Em poucas semanas, ele perdeu pai, emprego e esposa. Era como se o mundo tivesse decidido desmontá-lo peça por peça. Nuvem de chuva, capítulo 2. O fundo do poço não chegou de uma vez. Ele ficou pior a cada dia. Samuel tentou procurar emprego, mas não tinha motivação. Alguns dias ele nem conseguia sair da cama. As contas foram acumulando. A luz foi cortada. A água também. Até que, veio o despejo. A última visão que Samuel teve de sua casa foi o caminhão levando seus móveis velhos, enquanto ele segurava apenas uma mochila com algumas roupas. Ele tentou dormir na casa de um amigo, depois na garagem de uma tia distante, mas ninguém queria conviver com alguém tão quebrado emocionalmente. E então, as ruas se tornaram sua única opção. A primeira noite na rua ele nunca esqueceu. Um vento frio cortava a pele como lâmina, o estômago roncava alto, e a mente dele parecia um labirinto escuro. Ele se encolheu atrás de uma farmácia fechada, abraçando a si mesmo, tentando não chorar. Deus, me ajuda, ou me tira daqui, murmurou pela primeira vez. Nos dias seguintes, a fome ficou insuportável. Ele pedia comida, mas era ignorado. Pedia ajuda, e as pessoas desviavam o olhar. Pedia um emprego, e riam na cara dele, por causa da barba grande, das roupas sujas, do olhar vazio. Até que um dia, totalmente sem forças, completamente derrotado, Samuel viu uma lixeira atrás de um restaurante. Ele ficou parado ali por alguns minutos, olhando, lutando contra seu orgulho. Mas a fome venceu. Com as mãos tremendo, ele levantou a tampa e começou a procurar. Achou um pedaço de pão encharcado, restos de arroz, ossos de frango. E ali, ajoelhado no chão, sujo, fraco, catando restos jogados por desconhecidos, ele chorou desesperadamente. Como eu cheguei aqui? Deus? Por quê? A rua respondeu com silêncio. Neblina, capítulo 3. Quando a alma desiste, o corpo segue por costume. Os meses passaram. Samuel começou a se acostumar com a solidão. Dormia embaixo de marquises, acordava com barulho de carros, tomava banho em torneiras de praça. Alguns dias conseguia uns trocados limpando vidros. Outros passava fome. Ele não tinha mais esperança. Não acreditava que alguém pudesse enxergá-lo. Não acreditava que Deus ainda se importasse. Até que, numa manhã, um grupo de jovens passou rindo e debochando de ele estar revirando lixo. Olha o mendigão aí. Come mais um pouco, campeão. Um deles jogou uma casca de banana perto dele. Outro filmou com o celular. Samuel apenas baixou a cabeça. O silêncio era a última defesa que ele ainda tinha. Mas naquela noite, tudo mudaria. Faíscas capítulo 4. Quando Deus envia alguém estava chovendo. A rua estava vazia. Samuel tremia, molhado, tentando encontrar abrigo. Ele se aproximou de outra lixeira, orando baixinho. Deus, se o Senhor existe mesmo, me mostra. Eu não aguento mais. Nesse momento, ele ouviu passos suaves atrás dele. Pensou que fosse alguém para expulsá-lo dali, como já tinham feito tantas vezes. Mas uma voz suave,
feminina, disse: Ei, você está com fome? Samuel congelou. Levantou lentamente o rosto e viu uma mulher segurando 2 sacolas de mercado e um guarda-chuva azul. Ela tinha um olhar que ele não via há muito tempo, compaixão. Eu trouxe comida para você. E trouxe um cobertor também. Vi você aqui ontem. Ele piscou, confuso. Para mim? Mas, por quê? Ela sorriu de lado. Porque Deus colocou no meu coração. Aquelas palavras atravessaram Samuel como uma flecha. Ele sentiu algo quente no peito, coisa que não sentia há meses. O nome dela era Rebeca. Ela ajoelhou na chuva, abriu as sacolas e entregou um marmitex ainda quente, água, pão, frutas. Samuel tentou agradecer, mas a voz embargou. As lágrimas caíam sem controle. Eu não mereço isso, Samuel, ninguém aqui está falando de merecimento. Estou falando de amor. Deus te ama. Ele te viu mesmo quando ninguém mais viu. Ele desabou. Aquela noite mudou tudo. Estrela Brilhante capítulo 5, a mão que puxa do fundo. Rebeca voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Às vezes levava comida. Às vezes só sentava ao lado dele e conversava, sem nojo, sem medo, sem pressa. Ela contava histórias de fé, dizia que Deus ainda tinha planos para ele, que nada estava perdido, que queda não era fim. Num desses dias, ela disse: Samuel, me deixa te levar a um lugar? É um abrigo. Gente boa, gente de Deus. Eles podem te ajudar. Ele hesitou. Eu tenho medo. Eu também teria. Mas medo não é sinal para parar. Muitas vezes é sinal para caminhar. O coração dele dizia não. Mas o olhar dela dizia confia. E ele confiou. Rebeca o levou a um abrigo cristão. Lá, Samuel tomou banho quente, raspou a barba, recebeu roupas limpas, comeu sentado à mesa, dormiu numa cama pela primeira vez em meses. Quando acordou no dia seguinte, chorou de novo, agora de gratidão. Fogo capítulo 6, a reconstrução lenta e dolorosa. Os primeiros dias no abrigo foram difíceis. Ele não sabia conversar. Não sabia olhar nos olhos. Tinha vergonha de si mesmo. Mas os voluntários eram amorosos. Os pastores tinham paciência. Rebeca estava sempre por perto. Ele começou a participar das reuniões de oração, mesmo sem entender muito. E sempre que ouvia alguém dizer Deus te ama, o coração dele balançava. Um dia, durante uma oração, Samuel sentiu algo inexplicável, uma paz profunda. Ele ajoelhou e disse: Deus, se ainda existe algo para mim, me mostra. Eu não quero voltar para as ruas. Eu quero viver. Parecia que uma carga de toneladas tinha saído das costas dele. A partir dali, tudo começou a mudar. Pouco a pouco, Samuel recuperou a autoestima. Começou a ajudar no abrigo limpando, cozinhando, organizando caixas. Era voluntário, e se sentia útil. Depois de algumas semanas, um pastor disse: Samuel, tenho um amigo precisando de alguém para trabalhar num depósito. Quer tentar? Ele quase não acreditou. No primeiro dia de trabalho, tremia de medo. Achava que não ia conseguir. Mas conseguiu. Foi esforçado. Dedicado. O dono do depósito gostou dele. Depois de meses, Samuel alugou um quarto simples. Depois conseguiu trabalhar formalmente. Depois recuperou documentos. E Rebeca? Estava lá em todas as etapas, sorrindo, orando, incentivando. Arco-íris capítulo 7, a vida nova que ele nunca imaginou. Um ano se passou. Samuel estava irreconhecível. Era outro homem. Vibrante, forte, de fé renovada. Passou a dar testemunhos no abrigo. Depois em pequenas igrejas. Depois em eventos. Sua história tocou muitas pessoas. Ele se tornou voluntário atuante, levando comida, roupas, palavras e orações para moradores de rua. E então, um dia, ele abordou um jovem sentado no chão, procurando comida no lixo. O jovem evitava olhar para ele. Samuel colocou a mão em seu ombro e disse: Eu sei como você se sente. Eu também já estive aí. Mas você não nasceu para viver assim. Deus tem algo maior para você. O jovem levantou os olhos devagar. E viu alguém que realmente entendia. Samuel sorriu. Porque, naquele momento, ele percebeu: Deus não apenas o tirou das ruas. Deus o transformou em alguém capaz de salvar outras vidas. Tridente capítulo 8, o reencontro com a graça. Meses depois, Samuel foi convidado para falar em um grande evento cristão. Centenas de pessoas ouviram sua história. No final da palestra, ele disse, com lágrimas nos olhos: Eu estava comendo do lixo, mas Deus enviou alguém que mudou minha vida.
Essa pessoa foi Rebeca. Mas hoje eu entendo, ela foi só um instrumento. Quem realmente me resgatou foi Deus. Aplausos ecoaram pelo auditório. Rebeca, emocionada, também chorava. Depois do evento, Samuel disse a ela: "Você foi resposta de oração. Eu pedi socorro, e Deus enviou você." Ela respondeu: "E hoje, Samuel, Deus envia você para outros." Esse é o verdadeiro milagre. Estrela Brilhante capítulo final, a vida que ele nunca pensou ter hoje. Samuel não apenas trabalha e tem sua casa, ele coordena um projeto que ajuda moradores de rua. Leva alimento, roupas, orações, mas, acima de tudo, leva esperança. Ele nunca esquece de onde veio. Nunca esquece a dor. Nunca esquece a noite da chuva, da fome, da solidão. Porque foi ali, no momento mais escuro, que o milagre começou. E ele sempre diz: "Eu estava comendo do lixo, até que Deus enviou alguém que mudou minha vida. E hoje, eu sou esse alguém para quem